Olha, o Parlamento Europeu aprova adiamento da lei antidesmatamento em um ano. Agora a legislação entrará em vigor no dia 30 de dezembro de 2025 para as grandes empresas e em julho de 2026 para as pequenas e médias. Assunto para o nosso consultor, Celso Ricardo, que já está aqui comigo. Bom dia, Celso, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Prazer estar contigo. Todo meu, obrigado pela sua disponibilidade, conversar com a gente num dia de feriado, mas para um tema tão importante também, né, Celso? Me diga aí, que impacto tem para a nossa agropecuária essa decisão agora de adiamento aí da lei antidesmatamento? Sebastião, a gente sabia, né? Já tinha uma ideia, mais ou menos, que a União Europeia, e até podemos falar do próprio Reino Unido, que não iriam tomar medidas mais drásticas até devido à nossa disponibilidade de produtos para o fornecimento deles e a necessidade deles pelos nossos produtos. Nós já tínhamos uma ideia de que essa mudança poderia acontecer. Mas o que mais me preocupa são as medidas que nós vamos tomar daqui para frente, quais vão ser os atos regulatórios que nós vamos implantar, para que esse não seja um problema futuro, até porque nós estamos falando de mais um ano, nós estamos falando de mais uma safra, nós estamos falando de um planejamento, principalmente dentro das propriedades rurais, e nós não podemos perder esse time com relação ao tempo para nós nos organizarmos internamente, tendo em vista esse mercado consumidor que é importante, mesmo em menores percentuais do que propriamente a China, né, em termos de volume que nós comercializamos, mas o impacto financeiro é muito representativo. Então, as medidas que o Brasil vai tomar daqui para frente é que vai determinar realmente o que vai acontecer na nossa agropecuária. Então, medidas como o próprio marco regulatório agora, né, do mercado de carbono e outras técnicas e implantações que nós precisamos aqui dentro, é que vai definir como vai ser essa nossa próxima comercialização para o próximo ano, tendo em vista, né, a taxação ou não dos nossos produtos no mercado europeu e também no Reino Unido. Você avalia que precisa muito ainda, Celso? A gente está num caminho bom dessas medidas, ou já anunciadas, ou já implantadas, e até pelas práticas no campo mesmo? Sebastião, eu acho que o agronegócio, e aí nós vamos diretamente para o produtor rural, ele é uma das pessoas que tem mais consciência de que a preservação ela é fundamental. Por que eu digo isso? Porque essa preservação, esses cuidados com o meio ambiente têm impacto no clima e o clima determina rentabilidade e produtividade dentro, né, dessa empresa a céu aberto. Eu acho que por parte do setor primário, do produtor, né, aquele produtor verdadeiro, não é o problema. Nós estamos muito bem. Manejo e os cuidados estão acontecendo. Mas a gente sabe que, ao entorno disso, nós temos os meios políticos, né? Os projetos, né? O pronunciamento, as atitudes. E eu acho que aí, em termos de apresentação de projeto, está nos faltando dar alguns passos, em termos de uma leitura fácil, de um entendimento fácil entre papel e a prática. E nós sabemos que lá fora, no mercado internacional, o papel tem peso, a assinatura tem peso. E tendo em vista esse projeto de lei 182, né, do mercado de carbono, que foi criado às pressas, de uma maneira desorganizada, com foco de ser apresentado, aí que me preocupa. A parte do produtor do setor primário, eu sinceramente não vejo problemas. Agora, a parte, né, legal, a parte de comércio exterior, essa parte dos negócios internacionais, que depende dessa diplomacia e de um projeto bem feito, eu acho que aí nós temos que avançar muito. Muito aqui pelo Legislativo, então, né? Aqui para o Brasília, muito trabalho forte da FPA, que a gente imagina. Agora, tem alguns setores específicos mais impactados aí, que constam no texto, né, Celso? Sim, nós estamos vendo que, claro, toda essa preocupação com a preservação, né, com o meio ambiente, né, com essa recuperação das florestas, ela tem um impacto muito específico sobre a pecuária de corte, sobre a soja e o café. Mas a gente sabe que, dentro dessa expansão de negócios, algumas coisas internas precisam ser regulamentadas em termos de área e desmatamento, mas o Brasil, Sebastião, me preocupa muito que nós não desenvolvemos o marketing positivo correto. Nós não estamos levando para o mundo as nossas ações corretas, nós estamos deixando com que pontos negativos sejam determinados como uma ação praticada 100% dentro do Brasil. Nós não temos esse desmatamento constante, nós não temos essas áreas, né, influenciadas pelo crescimento da pecuária, da soja, do próprio café, como algo, né, 100% acontecendo no Brasil em termos de expansão de área.
Então, aí eu vejo um momento falho do próprio Ministério da Agricultura. Eu acho que a nossa situação, nós ficamos muito dependentes e acuados sobre o que o mercado internacional define ou determina sobre nós. E aí eu vejo a pouca atitude e a pouca ação do próprio Ministério da Agricultura. Nós precisamos ser mais incisivos para mostrar para o mundo que as nossas práticas não são ruins, que as nossas atitudes não são ruins. Temos situações para corrigir, sim, mas que o Brasil trabalha de maneira correta, visando a preservação, cuidando das nossas matas, das nossas florestas. E essa situação que eu vejo o Brasil acuado, nós ficamos muito à mercê do mercado e aí nós acabamos nos sujeitando a qualquer tipo de exigência sem ter condições de questionar esses pontos da Europa hoje, né, falando, porque nós não temos as atitudes, principalmente por parte da representatividade do Ministério da Agricultura. Pois é preciso furar a bolha, né, Celso? Falar para a gente mesmo é fácil, né? É preciso ampliar isso de forma mais assertiva. Agora, eventos aí como a COP29, talvez tenha sido uma oportunidade, trabalhar para a COP30, que é nossa aqui, ainda mais, né? Como é que você vê essas ações? Como é que elas devem acontecer? É marketing mesmo? É tornar isso mais midiático para além do que a gente tenta fazer já, Celso? Eu vejo dessa forma, Sebastião, nós internamente, e aí eu falo assim, essa colocação, esse pedestal que nós mesmos nos colocamos como celeiro do mundo, um grande exportador de alimentos, faz com que nós deixamos, né, de enxergar o que precisa ser enxergado e tomar as atitudes necessárias. Eu acho que a COP29, para nós, seria uma grande porta para que nós pudéssemos mostrar de uma maneira lúcida, né, e real aquilo que acontece no Brasil. E aí eu volto novamente, né, a falar sobre esse projeto no mercado de carbono, que para mim foi muito mal desenvolvido. É um projeto que foi constituído às pressas para poder levar algo até para a COP29. Seria um projeto que nos daria muitas condições, né? Nos deixaríamos num grau acima em termos de atitude, mas esse projeto e a oratória que nós usamos, entre isso e a prática está muito longe. Eu acho que o Brasil precisa simplificar, Sebastião, até mesmo os projetos. Mostrar a partir de estudo o que está acontecendo, a viabilidade no que está escrito, a implantação, a implementação e o resultado. Eu acho que essa atitude do projeto de lei do mercado de carbono ficou confusa e nós não temos marketing positivo. Se tu parar para olhar nos últimos anos, o agronegócio virou um ponto de ação de qualquer um em qualquer lugar do mundo. E o Brasil, como se coloca nessa posição de um grande exportador de alimentos, um país importante, por que nós nos impomos para falar, mas nós não estamos agindo como um país importante na produção de alimentos? A nossa responsabilidade com o meio ambiente, as nossas preocupações. Nós estamos, de um lado, falando muito, como tu bem disse, mas do outro nós não estamos comprovando. E aí a COP29 pode passar, né, sem ser percebida em termos de atitudes do Brasil, e nós seguimos com uma imagem ruim lá fora, como um país que desmata, como um país que não se preocupa com o meio ambiente. Precisamos que o Ministério da Agricultura seja mais atuante com isso, representatividade no mercado internacional, que nós não temos uma representatividade do agro específico, que pode tratar sobre esses assuntos, e a nossa parte do legislativo precisa ser um pouco mais incisiva, por que não dizer competente, para nós desenvolver projetos que convençam o mundo de que nós somos um país que produzimos alimentos, sim, mas com responsabilidade. Você fez bastante ênfase à regulamentação do crédito de carbono. Te pergunto, como é que você avalia o fato de termos ficado o agronegócio no mercado voluntário aí, e não no compulsório ou no outro tipo de mercado mais regulado? Isso pode ter parecido como um tiro no pé também? Faria diferença se entrássemos no mercado regulado? Como é que você avalia essa condição que ficou o agronegócio dentro do projeto? Sebastião, eu acho assim, que o mercado voluntário, ele deixa muito a desejar. Ele não traria ou não ofereceu dados específicos como o próprio mercado regulado. Nós teríamos nome das empresas, nós teríamos o quanto cada empresa está emitindo, né? Fica muito vago e fica difícil de interpretar quais as ações que nós vamos tomar. Junto a essa situação do mercado voluntário, nós ainda não temos definido qual vai ser o órgão que vai ser o grande responsável por implantar, implementar e punir realmente, de fato, de uma maneira incisiva, quem foge dos parâmetros definidos. Esse mercado de carbono, esse projeto, ele não partiu de um estudo minucioso, por exemplo,
sobre os grupos econômicos ou indústrias, né, específicas, né? E nós estamos trabalhando de uma maneira muito ampla, determinando 10 mil toneladas, né, em termos de emissão, que nós vamos apenas pedir ou solicitar um relatório. Nós estamos falando sobre algo possível, né? Acima das 25 mil toneladas emitidas, que algo será feito em termos de análise posteriormente. Esse projeto foi literalmente um tiro no pé. Nós precisávamos ser mais constantes, mostrando como nós vamos fazer, quem vai ser realmente punido por estar fora dos parâmetros, como nós vamos atuar em cima das medidas desses parâmetros, que o projeto também não mostra, e a partir daí ser muito também determinante em como nós vamos punir aqueles que estão fora. São medidas simples, que nós não precisaríamos ter complicado nesse projeto. Eu acho que ficou muitas pontas soltas e muito texto. Nós falamos demais, mas não mostramos de maneira simples como vai ser, né, esse percurso entre a análise, as medidas, quais serão os parâmetros, como nós vamos fiscalizar, quem vai fiscalizar e como nós vamos realmente agir com relação àquelas indústrias, grupos econômicos ou indústrias individuais, caso elas fujam daquelas medidas que nós determináramos como limite. Então, esse projeto foi literalmente um tiro no pé. Pois é, Celso, tinha muito interesse aí, né, particular e menos o coletivo, talvez, enfim. A gente vai voltar a discutir muito mais isso ainda, tem muito assunto aí pela frente. Por hora, Celso, muitíssimo obrigado aí de novo por participar com a gente aqui no feriado. Você devia estar descansando, está aqui ajudando a gente a levar mais informação também para o nosso telespectador. Obrigado por hora, Celso, um bom feriado para você. Obrigado, Sebastião. Conte comigo, a gente está sempre à disposição do nosso setor aí.